Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui na terceira parte, capítulo 12, e estamos estudando perguntas que se referem à perfeição moral. Hoje nós vamos estudar sobre paixões. Vamos para a pergunta 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, assim, é sempre ruim, mal, o que origina as paixões? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causam mal. Então, tem muitas coisas que a paixão, por exemplo, é um ato biológico, né? O próprio fato de uma pessoa se apaixonar por outra é um ato biológico, que dá aquele calafrio, ansiedade, coração palpita, etc. Mas tem duração esse negócio, né? Ele não dura para sempre. Tanto que quando a paixão passa, geralmente deu tempo para concretizar o amor, que é aí que conserva a relação duradoura, porque a paixão tem data para começar e para acabar. Isso é biológico. Agora, se essa paixão fica de uma maneira descontrolada, doentia, e tem até coisas assim na nossa lei para criminalizar, por exemplo, crimes passionais, que são feitos enquanto a pessoa está sob a paixão, o sentimento, aí já não é mais natural. Aí é a questão do excesso que se acrescentou à vontade, né? Mais vontade do que deveria pode causar isso. 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Quando é que isso acontece? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, as paixões são como um cavalo, né? Um corcel, um cavalo forte, vistoso, e que só tem utilidade quando é governado. Se o cavalo faz o que quiser, você está enrascado. Então, do mesmo jeito, a paixão se torna perigosa quando não há mais condição de ser governada. Tem uma observação aqui do Kardec, dá uma olhada. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Muito bem. Kardec sempre divino e didático, não tenho o que acrescentar sobre isso. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas más paixões? Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços? Portanto, quando a gente tem vontade, a gente pode dominar as nossas próprias paixões e fazendo esforços muito insignificantes. Olha que interessante. Ou seja, quando a paixão fica sem controle, é porque a gente não teve nenhum esforcinho de controlá-lo com a vontade, né? 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Então, não tem nenhum problema de pedir ajuda espiritual para a gente dominar as nossas paixões. Entendido? 911.
Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então a resposta é não existem paixões tão vivas e irresistíveis que não podem ser vencidas pela vontade, né? É que as pessoas que pensam assim é porque acham que na verdade gostam daquilo, não querem, entende? Não tem vontade para isso, então nenhuma paixão é irresistível. E a última pergunta de hoje, 912, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Curto e grosso, né? Qual o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea, ou seja, as dificuldades do corpo físico, as necessidades, as paixões? A abnegação. A abnegação, ou seja, é o ato de se resignar, não fazer tudo que vem na cabeça, todas as vontades que tem. Por exemplo, eu estou no meio de um regime e aí eu quero comer um bolo de chocolate. Se eu estou no meio de um regime, eu tenho que ter a força de vontade para resistir a isso, né? Então, a gente tem que ter um esforcinho aí para para conseguir os nossos objetivos. Beleza? No próximo episódio, nós vamos falar sobre o egoísmo. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo encontro. Tchau!